Saudar todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Todos em pé, queridos, pegue sua Bíblia. Prometo não me demorar, mas eu tenho uma revelação de Deus que eu estou desde as 5 da manhã para chegar aqui e te abençoar. Abra as vossas Bíblias, queridos. Primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 1, versículo de número 18. E depois o versículo de número 22 e 23. Certamente porque a palavra da cruz deveras loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. A igreja, por gentileza, leia o mesmo versículo, por favor, após a minha contagem. 1, 2, 3. É o poder de Deus. Carta aos Colossenses, capítulo de número 2, versículo de número 12 ao versículo de número 14. Bendito seja o Senhor. Nos diz assim: e tendo sido sepultados com ele no batismo, no qual também foste ressuscitados pela fé, no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Versículo 13. E a vós, quando estáveis mortos nos vossos delitos e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando todos os delitos. Versículo 14. E havendo riscado o escrito de dívida que havia contra nós nas suas ordenanças, a qual nos era contrário, removeu-nos no meio de nós, cravando na cruz. Pode sentar, queridos. Deus os abençoe de uma forma toda especial. Capítulo de número 13, Atos dos Apóstolos, a qual foi a leitura introdutória deste belo culto, e quero sua atenção. Prometo não me prolongar, mas eu tenho uma revelação do coração do Senhor. Conta-nos a história que depois que Lucas, o médico amado, o único não judeu que escreve no Novo Testamento, faz questão de narrar a história da igreja e o poder do Espírito através da igreja. Há a promessa no capítulo 1, versículo 8 de Atos, que sobre eles desceria o poder do Espírito, eles seriam testemunhas do Senhor. No capítulo de número 2, estão os dois reunidos no mesmo lugar, e quando estão reunidos no mesmo lugar, toda a igreja, de repente, vem do céu um poder do Espírito. E o poder do Espírito toma a igreja é cheia, e quando a opinião pública começa a criticar ou tentar ridicularizar a identidade sobrenatural da igreja, preste atenção. A Escritura nos diz que Pedro toma a palavra e fala bem claro: este povo não está embriagado, ou por uma frase mais pós-moderna, mais uma questão mais científica, eles não têm uma desorientação cognitiva. Eles estão possuídos por uma promessa e o cumprimento dela, que nos últimos dias o Senhor derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Quando Pedro toma a mensagem e revela que aquela manifestação sobrenatural é a igreja cheia da promessa que Jesus disse: ficar em Jerusalém até que é do alto, sejam revestidos de poder. A Escritura nos diz que Pedro toma a palavra e traz um sermão de soteriologia, de salvação, que milhares de vidas confessam a Jesus como Salvador. Mas no capítulo de número 3, gostaria de sua atenção, nos diz que na hora de um culto, de oração, e um ambiente que se invocava o nome de Deus, havia 400 anos de silêncio e nada acontecia. A Escritura nos diz que uma das portas que está ali, a porta de bronze, e tem um homem nascido, preste atenção por gentileza, nascido em uma situação que eu quero expressar ela, destino. Quando nós falamos de destino, algo pré-estabelecido, e esse algo pré-estabelecido pode ser nascimento, ambiente, transferência ou determinação cultural. Vou repetir: nascimento, ambiente, cultura e transferência. Está alguém que é o reflexo da suposta curiosidade mística. Este nasceu desta forma, então merece estar desta forma, porque recebeu o destino que era para ele: coxo, paralítico, alguém excluído e condenado. Mas a Escritura nos diz
que todas as pessoas que passavam pela Porta Formosa não olhavam para o indivíduo, olhavam para a matéria-prima que chamava a atenção, olhavam para o materialismo e não para o valor da vida humana. Você vai entender. Olhava para o que eu poderia pagar e comprar, mas não olhava para aquilo que eu podia investir. E a Escritura nos diz que todos os dias iam para um ambiente que invocava o nome de Deus, o Senhor está aqui. Iam para um lugar que havia culto que invocava o nome de Deus, o Senhor está aqui. Havia uma arquitetura que era para enaltecer o nome de Deus, mas a Escritura nos diz que passavam para cultuar, mas não viam a vida humana. Passavam para adorar, mas não via a vida humana. Não adianta termos congressos se a vida humana não é valorizada. Não adianta termos pregadores se a vida humana não é valorizada. Não adianta termos grandes doutores, porque a igreja só está na terra para 3 coisas: glorificar, esperar e proclamar. A verdadeira igreja não é prédios, aleluia, o Senhor está aqui, não é bancos e nem tijolos. A verdadeira igreja são pessoas que são cheias de um propósito, porque receberam do Senhor. Essa igreja ainda está aí, aleluia. Mas a igreja que recebe a promessa no capítulo 1 é a eclésia, aqueles que são chamados para fora. Eu sinto o Senhor que vivem a promessa no capítulo 2, Deus nunca enche uma igreja para frequentar um templo. O Senhor enche uma igreja para realizar a obra. Você não fala em línguas estranhas para ficar aqui, você fala em línguas estranhas para poder falar lá. Você se enche do Espírito aqui para poder se movimentar lá. Você grita o nome do Senhor aqui para poder gritar o nome dele lá e dizer: Jesus salva, Jesus cura, Jesus liberta e batiza. Os pentecostais ainda estão aí? Capítulo 1, eu sinto o Senhor, recebe a promessa. Capítulo 2, vive a promessa, o dínamo de Deus, o movimento da autoridade de Deus. E no capítulo 3 tem que exercer, porque teoria é uma coisa, prática é outra. Tem gente que fala muito e vive pouco. Vou rasgar o verbo. E João diz que não adianta amar com palavras se não tiver atitude. Mas lá vem a igreja que não é prédio, lá vem a igreja que não é tijolo, lá vem a igreja que não é banco, é entre 2 homens simples, comuns, mas com a chamada extraordinária. Vou falar baixinho. Lá vem Pedrinho, lá vem Joãozinho, lá vem aquele que puxa a peixeira, que se não fosse o judeu dizer que era cearense, cortou a orelha de Malco. Lá vem João, que antes da graça era cheio de ódio, que queria queimar os samaritanos, mas quando sobe no templo, para de olhar para o bronze. Alguém pegou a visão? E começa a olhar para o indivíduo. A verdadeira igreja que é cheia de lá, não é presa nas coisas de cá. Eu vou repetir: a igreja que é cheia de lá, ela não é presa nas coisas de cá. Ainda não melhorou? Deixa eu lhe dizer: o que você tem chama a atenção de homens, compra homens, convence homens, mas o que você é chama a atenção de Deus e chama a revelação de Deus. Aí lá vem 2 crentes, Cleito, homens comuns, o Senhor está aqui, simples, mas que foram chamados por algo extraordinário. Olha para alguém que não tem, que nasceu sem ter e que viveria sem ter. Vou repetir: destino pré-estabelecido por nascimento, por ambiente, por transferência e por cultura. Nasceu assim, vai viver assim, vai morrer assim, já era. Mas qual é a sua mensagem, pastor? A igreja missionária, ela tem uma mensagem transformadora. Vou repetir: a igreja missionária, ela tem uma mensagem transformadora. Aí alguém que é pentecostal vai reagir: Pedro olha, não para o bronze. Vou rasgar o verbo. É fácil ser missionário, irmão, com um carro de 150 mil. É fácil ser missionário com os holofotes do púlpito. Eu quero ver lá em como é o nome do país? Camboja. Qual é o outro?
Nepal, meu Deus, é fácil. Aqui está gostoso. Olha o som. Olha o somzão, como diz o jovem. Está numa vibe muito legal. Pare de olhar para o bronze e olhe para as vidas. Eu vou deixar alguém adorar, pois eu estou sentindo o Senhor. A Escritura diz que Pedro olha para aquele homem e o homem olha para eles esperando receber alguma. Aí vem a segunda, já vem, o Espírito Santo me possui e vem uma pergunta linda no meu coração. O que a igreja tem para oferecer na pós-modernidade? Vamos ser mais radical, não é mais nem pós, pastor Sérgio, é pós-verdade. Ontem era uma coisa, hoje é outra. Há uma desorientação generalizada, política, científica, filosófica. Os homens não sabem para onde vão, mas a igreja sabe onde veio, a igreja sabe quem é, e a igreja sabe para onde vai. Meu Deus, cadê os crentes aí? Ei! Vamos correr. Cleito, Jesus, o papai está aqui, Cleito. Está andando a pé aqui, está baixinho, tá? Lá vem dois homens comuns, com uma chamada incomum, e olha para o homem, e o homem olha para eles, esperando o quê? Migalhas, esmola, suprimentos momentâneos. Mas o que habitava em Pedro e o que habitava em João, vou trazer para nós, eu vou voltar para a tribuna. Uma igreja ainda cheia do Espírito tem muito mais para oferecer do que a riqueza dos homens. As duas mãos ao céu comigo, por favor. Só se você é igreja missionária, me dê um sinal. Aleluia. A mensagem de uma igreja missionária. Pedro olha e o cabo querendo receber o quê? Porque dinheiro supre momentâneas necessidades, mas não revela propósitos. Vou repetir: dinheiro supre necessidades momentâneas, mas não revela propósito. Aí alguém vai dar uma reagida, mas Pedro olha para o cabra e diz, parafraseando: eu estou enxergando um homem que recebeu dos homens destino por nascimento, por ambiente, por transferência e por cultura. Mas o que eu tenho, eu te dou. Aí eu vou gritar, e o pastor lá da Camboja vai entender: a graça anula o destino e revela o propósito. Eu vou repetir. A mensagem da cruz revela a graça, que anula o destino e revela propósito. Eu vou repetir mais uma vez. Não, ainda não entrou para o ambiente. Cada criança que foi referida aqui, aleluia, cada criança que foi revelada aqui, na ordem de nascimento e na ordem de ambiente do país, e na ordem de comportamentos adultos, transferências de maldade, e de ordem sociocultural, não teriam futuro, porque já nasceram sem ser, viveriam sem ser e morreriam sem existir. Mas a igreja que é missionária, ela ainda tem uma mensagem que faz a diferença. Se tem dois que acreditam comigo, pelo amor de Deus, pegue sua Bíblia, por favor. Só quem faz parte dessa igreja missionária, há uma glória na casa. Levante ela para cima, por favor, e enche esse pulmão de ar e glorifique ao Senhor. Ei! Aí Paulo pega uma igreja local da cidade de Corinto, dividido pelas suas facções ideológicas, querendo determinar como a igreja deveria ser conforme as suas opiniões. Aí ele pega uma igreja dividida, que Paulo vai dizer no capítulo 1, versículo 9 e 10, gostaria que a igreja falasse a mesma língua e vivesse o mesmo propósito. Mas hoje, se achar certo é mais importante do que conhecer o propósito. Alguém pegou.
Eu quero me achar certo, provar que estou certo, do que entender o propósito. Aí fica esses covardes de plantão, porque na ausência todo mundo é corajoso, e na internet todo mundo é valente, mas ir lá para o campo missionário é só quem tem chamado. Cadê os missionários? Cadê a igreja? Eu estou sentindo o Senhor na casa. Ei! Aí Paulo diz, mas porém, eu vou falar, pastor Sérgio, eu soube pela família de Clói que há divisão no meio de vós. Uns dizem, eu sou de Paulo. A igreja que eu quero congregar tem que ser intelectualmente profunda. Se não for... A outro diz assim, a igreja de Corinto tem que ter a imagem de Apolo. Tem que ser eloquente, tem que andar na unção de ninja. Se não for... Ou não, a igreja de Corinto tem que ter a imagem de Pedro. Tem que ser radicais nos usos, costumes e no dogmas. Se não for, para mim não serve. Aí eu tenho uma palavra para Santa Catarina, nessa mensagem hipergraça, totalmente diabólica, o gnosticismo moderno, que a carne é ruim e não adianta lutar contra ela. Então eu posso prostituir a semana toda e cantar e pregar e não tem nada a ver. Eu tenho uma palavra de Deus para alguém. Confesse as suas fraquezas, para que as suas vergonhas não sejam reveladas. Chamando, o pai está na casa, lá e ela assume. E tem outros que dizem assim, eu só sou de Jesus, eu não congrego em lugar nenhum. Alguém pegou? Tem gente que pensa que é dono da igreja, é dono do prédio, é dono da cultura, mas não da mensagem. Porque a mensagem não é, seja salvo em nome de Paulo, seja salvo em nome de Pedro, seja salvo em nome de Apolo. Não, a mensagem é, quem invocar o nome do Senhor será salvo. E qual é o nome? Quem gosta de Bíblia já está sentindo, qual é o nome? Qual é o nome? Qual é o nome? E foi dado a ele o nome sobre todo nome, e todo o joelho se dobra nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda a língua confesse que deixa eu ouvir, que... Mas os donos da obra, aqui não, graças a Deus, os que se acham os intelectuais, os poderosos, os ricos, não se escandalize com a minha linguagem, ou a minha metodologia de aplicação do sermão, porque eu sou pregador do meio do evangelismo urbano. Eu enfrento é coisa muito louca. E fica esse nariz empinadinho aí. Depois vamos lá para a boca lá ver se você tem essa autoridade. Ei, alguém já pegou a visão, alguém sabe o que eu estou falando. Chega lá engomadinho para tu ver, velho. Até chegar com pressão, com unção. Não tem esse negócio de coach lá não, não tem esse negócio de não. Lá é poder. Jesus está na casa. Aí Paulo vem e diz, no capítulo 1, versículo 26, preste muita atenção à vossa vocação, que Deus não chamou muitos sábios, ricos e poderosos. Deus chamou os fracos para confundir os fortes. Deus escolheu e chamou os loucos para confundir os sábios, e os que não são para confundir os que são. Haverá um avivamento em Santa Catarina, não é por meio dos donos da instituição, mas é por meio do dono da igreja. Quem é ele? Cadê esses missionários? Sinta o poder de Deus aí. Ei, aí Pedro foi lá, encontra um homem missionário, Amara, que era a revelação do destino. Não ia mudar, não tinha jeito. Mas aí eu vou falar baixinho. Não, é a voz mesmo. Você chega num presídio, que é a imagem física de um reflexo antropológico da rejeição social humana. Ali está os indivíduos que o poder público não deu jeito, que as filosofias humanas não deu jeito. Que nem a estrutura mística religiosa deu jeito.
Lá está a imagem de uma sociedade falida, porque uma sociedade tão evoluída não conseguiu mudar o ambiente humano. Essa já caiu há muito tempo. Mas se você chegar lá, oferecer Gandhi, legal. Oferecer Allan Kardec, legal. Oferecer a Constituição, bom. Código Penal, Código Civil, bom. Mas nada disso vai mudar a essência humana. Mas quem gosta já vai dar um glória. Aquele livrinho azul que a gente começa a abrir a página, capítulo 3 de João, versículo 16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todo aquele que nele cria não pereça, mas tenha a vida eterna. Ei, levanta a mão comigo por gentileza e enche esse pulmão de ar e diga: a mensagem da cruz revela a graça que anula o destino e revela o propósito. Eu vou voltar para o Cleito porque ele vai entender. Nasceu com destino, viveu com destino, nasceu cego, não tem como ver, não tem como mudar, não tem como existir. Mas um dia o Pai o visitou e a mensagem da cruz fez o quê? Alguém que não tem globo ocular tem visão da glória, e tem crente que tem visão de muita coisa, mas não tem visão da glória. Tem dois comigo aqui? Reaja aí, reaja aí. Então aquele que estava proibido de entrar por causa da mensagem levantou. Aquele que estava proibido de viver por causa da mensagem começou a viver. Aí se tu não reagir, eu vou jogar água em você. E por causa da mensagem, aonde ele era proibido de entrar, aonde ninguém podia mudar, quando ele recebe a mensagem, ele pula, sai entrando. E não com essa cara de delegado não, irmão. Ele não entrou no culto assim não, ó. A sua arrogância só revela a sua mediocridade. Mas ele levantou como? Reclamando da vida? Ninguém me ama, ninguém me quer. A Bíblia diz que ele entrou glorificando, dançando, pulando, exaltando. Eu vou repetir: a igreja missionária tem uma mensagem que revela a graça, que anula o destino e revela o propósito. Tem dois comigo aqui? Alando, mas tem um moço ali de jaqueta jeans, camisa preta, de óculos. Tá me ouvindo, velho? Não te conheço, nunca te vi, mas o Espírito Santo me visita assim. Para os homens, somos reflexos de herança familiar. Para os homens, o nosso passado já anulou o nosso futuro. Mas para Cristo, que tem um plano na tua vida, te diz: num dia que era para desistir de viver, levantei alguém para orar por ti. E o pensamento de morte anulei, porque é tempo de viver meu propósito. Ei, o Senhor manda eu te dizer publicamente: aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Alguém abraça esse moço aí, pelo amor de Deus. Cadê os pentecostais? Chegaram aqui. Só vai entender a dissertação do assunto, pois eu estou indo para a sintetização do raciocínio, é quem um dia já sentiu o peso dos seus pecados, quem um dia já foi alvo da opinião dos homens sobre o nosso destino. Somos julgados pela família que nascemos, pelo ambiente que crescemos e pelas transferências de misérias emocionais que recebemos. E as pessoas dizem que nós somos o reflexo do meio, é onde você nasceu. Por isso que a igreja não pode ficar presa a uma geografia física, a briga de vaidades, a lutas por status,
Quem tem ouvidos, ouça. A igreja não pode ficar olhando para a porta de bronze. A igreja tem que olhar para vidas e dizer: Jesus salva, Jesus cura, Jesus liberta, Jesus batiza, Jesus leva para o céu. Alguém está me ouvindo? Alguém está me ouvindo? Alguém está me ouvindo? Vem cá, meu amigo, casaco branco, é tu, velho. Vem cá, chegado. Corre aqui. Se tu observar, tu sai do mesmo jeito. Mas quem vai subir aqui. Bom, ele não precisa. Ele pode subir, tá bom? Deixa quietinho aqui. Vem cá. Vem cá. Jacó recebe o nome pelo nascimento. Recebemos condenação pelo passado. Mas o evangelho não é para quem é perfeito. O evangelho é porque ele é perfeito. Não te conheço, mas quando esse homem te abraçar, o Senhor te diz publicamente: quem ainda te chama de Jacó vai ter que respeitar que Deus mudou o seu nome. Helene, eu nunca lhe vi, mas Jesus manda eu te dizer: aqui somos fortes, mas sei das lágrimas aqui, os medos aqui e os dilemas aqui. Hoje tu não precisa de ouro e prata, tu precisa de graça e renovação da presença do Senhor. Cadê os filhos da graça aqui? Cadê? Deixa eu ouvir alguém, deixa eu ouvir alguém. Cadê os filhos da graça aqui? Se a igreja parar de fazer missões, os gadarenos nunca vão mudar. Saulo nunca vai ter um nome mudado. E o coxo nunca vai levantar. Mas Jesus entra num barco, atravessa o mar, pastor Sérgio. A tempestade se levanta. E ele não está indo em encontro de um rei, de um príncipe, de um doutor. Ele não está indo em encontro. Alguém ainda está no culto aqui? Já estou acabando. Ele não está indo atrás do forte, do sábio e do poderoso. Ele vai atravessar o mar para o encontro de um homem que recebeu um destino. Qual foi? Gadareno, endemoniado, lunático, despido, nu, excluído, condenado. Ninguém quer um gadareno. Vou rasgar o verbo. Ninguém quer um coxo. Ninguém quer um Saulo. Mas a graça anula o destino e revela o propósito. Cadê o teclado? A graça revela, anula o destino, revela o propósito. Eu vou repetir até alguém vir comigo. A graça anula o destino e revela o propósito. Vou repetir mais uma vez. A graça anula o destino e revela o propósito. Mais uma vez. Mas a Bíblia diz que Jesus atravessa, chega em Gandara e encontra alguém que é o reflexo da destruição humana. Não tem lugar em casa, não tem lugar na sociedade, não tem lugar nas prisões, só nos sepulcros. A sociedade pós-moderna está sendo marcada com a chamada sentimento de desistência. As doenças psicossomáticas, já estou acabando, e o vazio existencial estão levando as pessoas a perderem a razão de viver. E elas não têm lugar em casa, não têm lugar na sociedade, não têm lugar nas prisões, só nos sepulcros da morte. Mas quando Jesus chega, Ele chega. Pastor, por que o senhor está se emocionando? Porque como neto de alcoólatra, filho de um pai alcoólatra, e com os meus 17 anos alcoólatra,
avô analfabeto, pai semi-analfabeto, e aos teus 17 anos, semi-analfabeto e nordestino, morador de uma favela. Nasci sem ser, viveria sem ser e morreria sem nunca ser. Não se iluda, a sociedade usa o ser humano como corpo descartável. Enquanto você tem utilidade, você vale alguma coisa. Ninguém acreditava em mim, como alguns aqui também não acreditam. Mas eu prefiro viver pela opinião de Deus sobre mim do que a opinião que você tem sobre mim. Ele atravessa o mar, não vai em encontro do sábio, nem do forte, nem do poderoso. Ele vai em encontro daquele que não é, do vil e desprezível. Quando chega, ele expulsa os demônios. E aquele que era louco, que não tinha lugar em casa, nem nas prisões, que recebeu um destino, Jesus o liberta. Quem é espiritual vai entender. Volta ao controle, porque propósito revela o controle. Se veste, tem identidade, e a Bíblia diz que quando há o poder público, vai lá. Aquele que era louco, aquele que não era, aquele que não tinha, estava do lado de Jesus. Mas a sociedade que olha para a porta de bronze não quer essa mensagem. Eles precisam das misérias dos homens para continuarem ricos. Eles precisam de gadarenos para vender o salário dos porcos. A Bíblia nos diz que os homens disseram: sai da terra, porque eles não queriam Jesus que libertava, mas queriam os porcos, que é o salário da imundícia. Tem gente que precisa do tráfico, tem gente que precisa das famílias sem estrutura, tem gente que precisa da miséria do Camboja para se tornar milionário na miséria dos homens. Por isso que a igreja e a fé mais perseguida é a fé cristã, porque a gente nunca vai falar sobre ter, a gente vai falar sobre ser. A gente nunca vai dizer para quem não é que não tem, a gente vai dizer que Deus tem tudo para dar. Cadê essa igreja que tem essa mensagem? Cadê essa igreja que tem essa mensagem? Aleluia. Não viu o Senhor hoje, e nem viu o Senhor, mas para este evento acontecer, estrutura de poderes humanos e poderes das trevas se levantaram. Vocês estão recebendo, mas a maioria não sabe dos bastidores, a maioria não sabe das guerras. Mas o Espírito do Senhor me possui, Cleito, e manda dizer: tem um exército de joelho neste lugar, e todo levante contra essa obra vai encontrar um Deus que a defenda. Cadê? Cadê? Cadê os guerreiros? Cadê os guerreiros? Cadê os guerreiros? Cadê a igreja que tem essa mensagem? Cadê a igreja que tem a mensagem da graça? Termino. Laramangoieté. Como estão batendo na porta do gabinete, como as mensagens estão chegando, as propostas. Mas eu te visitei há 19 anos atrás e te disse: permanece no propósito, porque eu abro porta onde não existe, faço riqueza onde não tem, porque eu sou Deus do Criador dos céus e da terra. Quando eu te trouxe para este lugar, disseram: é novo, é menino. Mas eu te usei assim. Eu sei da briga interna, mas a igreja não é de homens, é minha. Faz do jeito que eu quero, que o resto eu vou operar. E hoje é dia de saúde para ti e para tua casa, diz o Senhor dos Exércitos. Quem pode sentir a presença de Deus aqui? Quem pode entrar na guerra comigo aqui? Aleluia, aleluia,
descer um pouco, porque aqui não é terceiro céu. A opinião dos homens é sobre mérito, a opinião de Deus é sobre necessidade. A opinião de Deus não é sobre o que você tem, a opinião é sobre quem Ele é na sua vida. E hoje Deus mandou eu descer. Por quê? Porque tem alguém aqui que precisa voltar a viver o propósito. Tem que parar de acreditar que o teu destino é sofrer. Tem que parar de acreditar que você nasceu para sofrer. Você é reflexo da graça. Lavando forgue, rebigalaçaua, rebimanoga, saua, narabagai. Tu não nasceu para revolta. É mentira de Satanás que você não vai conseguir ficar firme. Mas diz o Senhor, hoje, às 10h17 da manhã, o teu coração teve saudade. Saudade da minha presença. Mas eu te trouxe a este lugar para te dizer, não é dia de amor, é dia de perdão, é dia de misericórdia. Hoje tu não pediu ouro, tu não pediu prata, tu só pediu o abraço do Pai. Então quando este obreiro te abraçar, ele te diz: ei filho, não é mais tempo de passado, é tempo de perdão e misericórdia. Cadê a igreja que tem a mensagem da graça? Cadê a igreja que tem a mensagem da graça? Se coloque em pé, por favor. Pega aí, Cleito, pega aí. Eu estou olhando para a geração do avivamento, não pela porta de bronze, mas pela mensagem da cruz. Alguém está ouvindo? Alguém tem uma caneta fácil aí? Eu devolvo, viu? Meu pastor, diga o nome da primeira menina. Qualquer uma. Dê o microfone. Sofia. Pia, Sofia. Segunda ótica humana. Pega a revelação, por favor. Destino. Nascimento. Ambiente. Transferência. Julgamento sociocultural. Não tem jeito. Paulo escreve a carta aos Colossenses da prisão. Por favor, se ligue. Coloca para mim, mídia, o capítulo 2 e versículo 14. Antônio Márcio da Silva, neto de alcoólatra, filho de alcoólatra, não tem jeito. Cleiton, deficiente visual, alguém que sempre vai depender dos outros, segundo a ótica dos homens. Está escrito. Eli, pecador, não tem como mudar. Mas lá a Bíblia diz que quando Paulo está preso, tem um personagem que chama a sua atenção. Qual é o personagem? Capítulo 4 de Colossenses, versículo de número 9. Onésimo, amado e fiel irmão. Não pegou? Paulo tem 3 categorias de doutrina nas suas epístolas: cartas universais, cartas pastorais e pedido pessoal para um amigo. Aí Paulo escreve a Filemão: amigo, tudo bem? Como é que o senhor está? Vejo que você está mais magro, vejo que você está mais assim. Deixa eu te falar uma coisa, estou sabendo da sua fé, que legal. A igreja está congregando na tua casa, de boa. Mas eu tenho um pedido para te fazer, viu? E tu sabe que tu me deve, que um dia eu já paguei a tua dívida. Tu vai receber um camarada, que o nome dele não é um nome próprio, é o nome de uma condição. É Onésimo, servo útil, escravo. Nasceu escravo,
viveria escravo e morreria escravo. Há um destino, mas tu vai receber ele com a carta de Colossenses e a carta de Laodiceia junto com Tíquico. E quando ele lê a carta, viu, Filemão, tu não tem como prejudicá-lo. Por quê? Porque no passado ele te prejudicou, que ele era teu escravo. Eita, quem gosta de Bíblia já reagiu. Que ele te roubou e fugiu, mas chegou aqui em Roma, não tem carta de alforria, existe uma cicatriz em brasa, então existe um selo, então ele vai morrer aqui. Mas eu cheguei mesmo preso, o missionário chegou mesmo preso e pregou para Onésimo: Onésimo, tu tem um destino, Onésimo. Mas eu tenho uma mensagem para ti. Éramos inimigos, incircuncisos na nossa carne, distante de Deus, mas pelo sangue do seu Filho nos transportou do império das trevas para o império do Filho do seu amor. Ainda não? Vem cá, Daniel, vem cá. Tá preparado aí, Cleito? Eu não vou cantar não, senão o povo desvia. Deixa eu desligar aqui, lógico, porque eu botei 45 minutos para não passar do horário. Pastor de igreja é complicado. Onésimo, nascido escravo. Antônio Márcio, nascido pecador. Gadareno. Sofia, é isso? Nasceram com destino. E para onde iriam? O adversário o acusava. Mas porém, a separação que era contrária, ele desfez da sua carne. Por isso ninguém é salvo por mérito, por graça, porque no seu corpo ele sofreu o que deveria sofrer, para que ninguém se glorie em si mesmo, mas todos se gloriem na graça. Onésimo, a igreja missionária pregou que ele te ama. A igreja missionária pregou que a graça anula o destino e revela o propósito. Onésimo, Márcio, Sérgio, Francisco, você não é reflexo de nascimento, de transferência, de ambiente. Vou te provar. Essa é a cédula de acusação. Mas porém, ele risca. Não vai reagir não? Eu, João, estava no céu, vi os 24 anciões, a igreja do velho e a igreja do novo. Vi os 4 seres viventes, representação da graça na manifestação dos 4 evangelhos. Vi um ser no trono, poderoso e glorioso, um mar de vidro que representa a sua pureza, o arco-íris que representa a aliança. Eu vi os trovões que representam a sua autoridade, e havia um rolo. Havia uma cédula na mão dele. E eu, João, chorei, porque ninguém no céu, ninguém na terra, ninguém debaixo da terra poderia. Mas alguém me disse: para de chorar, João, porque o cordeiro que foi morto vive. E eu, João, levantei a cabeça e vi aquele que tem os 7 olhos, a onisciência, aquele que tem os 4 chifres, a onipresença, aquele que tem a raiz de Jessé, o leão da tribo de Judá. Ele veio e tomou o rolo, e foi cantado no céu. Pegou a visão, Cleito? E foi cantado no céu um novo cântico, e esse novo cântico dizia: bendito é o Cordeiro de Deus, que foi morto mas reviveu, e compraste com seu sangue
homem de todas as tribos, nações, e Yeshua, Alabandalaga sobe da lagai. Cadê a geração da graça? Cadê a geração do sangue?